Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que tem martelado a minha mente nesses últimos dias, que é em relação àquilo que Deus tem feito em nossa nação e em nossa geração. Cara, eu não sei se você sente e entende isso, mas no meu entendimento Deus está fazendo algo glorioso no Brasil e no mundo. E isso se dá pelo fato de que nós estamos vivendo nos últimos dias da terra. A Bíblia diz em Mateus 24,14 que nos últimos dias o evangelho do reino de Deus seria pregado a todos os povos, nações e tribos, e então viria o fim. Então antes do fim nós vamos ver um grande envio de pregadores do evangelho ao todo mundo. E antes do fim nós vamos ver com os nossos olhos a maior colheita de almas de todos os tempos. E o Brasil está nesse calendário, eu creio muito nisso. E eu creio nisso em relação àquilo que eu tenho visto no Brasil. Sabe, eu tenho visto a igreja se amadurecendo como nunca. E é o óbvio também que quanto mais o tempo passar, a igreja vai amadurecer. Jesus não vai se casar com qualquer igreja, com qualquer noiva. Jesus não vai casar com uma noiva que ainda não é madura. Então Jesus vai casar com uma noiva que chegou à sua estatura. E esse é o propósito de todos os 5 ministérios de Efésios capítulo 4. Bom, de fato Deus tem feito algo no mundo, na nossa geração e na igreja. Nunca na história tantas pessoas receberam Jesus, aceitaram Jesus, sabe? Nunca na história tantas pessoas vieram a Cristo em praças, igrejas, eventos, bares, boates, baladas. E isso tudo é muito glorioso e a nossa geração está experimentando isso. Mas nós precisamos entender algo, que tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa nação não tem a ver com aquilo que a nossa geração fez. Tudo aquilo que nós estamos colhendo hoje, não fomos nós que plantamos, mas os homens e mulheres que vieram antes. Nós estamos apenas colhendo aquilo que pais e mães na fé da igreja brasileira e mundial plantaram lá atrás. Sabe, eu lidero um movimento de rua nas praças e eu entendo hoje que não fui eu quem plantei isso. Lá no início eu acreditava pelo meu ego que eu tinha plantado isso. Mas Deus ele foi me ensinando através do meu pastor, através das escrituras. João, você não plantou isso, quem plantou isso foram os pais e mães na fé. E eu estudando a história da igreja, eu identifiquei isso. E quando você entende isso, você passa a obedecer um princípio de Deus, que é muito importante, que é honrar os pais na fé. A nossa geração tem honrado mais a própria geração, mais a sua própria geração do que a geração passada. E isso é errado. Sabe, a nossa geração tem mais escutado no YouTube, e eu me coloco nisso, eu me coloco no meio. A nossa geração tem mais escutado a minha própria geração do que a geração dos pais e das mães na fé. E se isso continuar acontecendo, se a gente mais ouvir a minha geração do que a geração passada, aqueles que ou estão mortos ou estão com cabelos brancos em suas cabeças, nós vamos errar muito. Porque se por um lado a nossa geração tem muito conhecimento, ela tem pouco sabedoria. Sabe, a sabedoria está nos cabelos brancos. E nós precisamos honrar isso. Sabe, o sucessor de Salomão, um dos filhos dele, que foi Roboão, que foi o rei de Judá, ele coordenou o reino de Judá quando o reino foi dividido em dois, ele coordenou o reino de Judá. O erro de Roboão foi dar atenção mais aos conselhos dos jovens do que dos anciãos. E se você abrir 1 Reis 14, você vai ver o que aconteceu. Ele trouxe guerra para o seu povo. Enquanto os anciãos falaram, vamos dar paz para os nossos inimigos, os jovens, eles disseram, vamos ser pesados, vamos ser maus com eles. E aí a guerra se alastra no reino de Judá. Então, se a nossa geração dá mais ouvidos à sua própria geração do que a geração dos pais na fé, a gente vai errar muito. Preste atenção. Tudo aquilo que nós estamos escolhendo hoje, tudo aquilo que está acontecendo na tua igreja, tudo aquilo que está acontecendo lá no movimento, lá na praça, não foi você quem plantou. E não fui eu. Se você me tem como referência, entenda isso. Não plantei aquilo que Deus tem feito nas praças e nas ruas. Foram os pais e as mães na fé. Sabe, eu poderia honrar muitos deles aqui, muitos. Mas eu poderia esquecer de um e eu poderia ser injusto quanto a isso. Na citação dos nomes, porque são muitos. Mas se você deseja honrar um pai na fé e uma mãe na fé, e você precisa fazer isso, pergunte para o seu pastor, homens e mulheres que construíram aquilo que nós estamos escolhendo hoje. Sabe, talvez você vai identificar que é um senhorzinho de cabelos brancos que talvez por conta da saúde não consegue mais montar um sermão que agrade os seus ouvidos. E talvez ele não tenha um conhecimento tão grande como a nossa geração. Mas acredite, ele é mais sábio do que nós. E para finalizar, ouça isso que eu vou falar para vocês. Um dia eu estava orando no bosque e Deus me disse, João, se a sua geração continuar honrando somente a sua geração e mais a sua geração do que a anterior,
A sua geração vai cair no ego e no orgulho, e na fama e no status, porque a sua geração, inclusive você, João, não consegue conviver com os aplausos como os homens e mulheres de cabelos brancos que plantaram tudo isso que vocês estão colhendo. E João, se vocês continuarem fazendo isso, aqueles que eram para ser honrados, que são os pais na fé, não recebendo honra, eles podem correr o risco de se sentir excluídos da sua geração, porque vocês não honram mais eles, vocês só estão honrando vocês mesmos. E aí eu entendi por que muitos pastores estão cometendo suicídio. Porque ao invés das suas ovelhas honrarem eles, que estão queimando ali por eles no púlpito das suas igrejas, estão honrando a minha geração. Eu quero te fazer um pedido sincero e de coração. Eu não ia gravar vídeo hoje. Estou aqui em Londrina, em viagem. Para cada vídeo que você assistir meu, eu quero que você assista 3 vídeos, sabe? De homens e mulheres que vieram muito antes do que a mim. Homens e mulheres que sabem muito mais do que eu. E todas as vezes que você pensar me honrar, ou honrar alguém da sua própria geração, você vai honrar o dobro ou o triplo, o seu pastor ou a sua pastora aí da sua igreja. Honre mais o seu pastor e sua pastora, mesmo com menor conhecimento, do que a minha própria geração. Tá bom? Você vai estar fazendo um favor para minha geração e um favor para a geração anterior. Que Deus te abençoe muito. Se esse vídeo te abençoou, curte, compartilha e envie para os seus amigos que precisam ouvir também. Um abraço.